Nós vamos falar do prometido intervalo de definição, eu trouxe um trecho do livro que eu achei importante. Vejamos. Então, conforme nós temos em observação, nós não podemos pensar em solução de uma equação diferencial sem, ao mesmo tempo, pensar em quê? Em um intervalo. Então, a solução sempre está associada ao intervalo. Como era o caso dessa função, se você afirmar essa função é a solução da equação, então vai ficar incógnita, mas espera aí. Essa função é solução com qual intervalo? Com esse ou com esse? Se for com os dois, então nós temos duas soluções. Uma solução com esse intervalo e essa função com esse intervalo. Ou seja, é como se cada solução... Como não, né? Cada solução de uma EDO, ela é uma função acompanhada de um intervalo. Normalmente nós pensamos no maior intervalo possível para a função onde eu tenho solução. Então, esse intervalo aqui, quando nós definimos a solução, sempre está associado em um intervalo. Esse intervalo, guys, é o que a gente chama de intervalo de definição. Mas tem outros nomes também. Ele pode ser chamado de intervalo de definição, ele pode ser chamado de intervalo de existência da solução, intervalo de validade ou então domínio da solução. Então, são vários nomes que você pode utilizar. A gente vai usar mais o termo intervalo de definição da solução. E, conforme a observação, esse intervalo pode ser aberto, fechado, infinito e por aí vai. Ok. Guys, e nós temos um exemplo onde a gente vai conferir se uma função é solução de uma equação. Nesse exemplo aqui, letra A, vou colocar em black. Nós vamos resolver a letra A, talvez a B eu deixo com vocês. Verificar se a função indicada, então veja bem, função indicada, vou já mostrar para vocês, é a solução de uma equação diferencial no intervalo menos infinito a mais infinito. Então, em cada um dos itens, ele dá, eu vou marcar de cores diferentes, ele dá uma equação, isso aqui é uma equação diferencial, e além da equação, ele dá uma função, isso aqui é uma função. Tem um ponto e vírgula aqui, dá um zoom, tem um ponto e vírgula separando. Ele dá uma equação e uma função. Qual é o nosso objetivo nesse exemplo? Verificar se a função que ele dá é a solução da nossa equação diferencial no intervalo de menos infinito a mais infinito. Ou seja, o que deve acontecer? A nossa função tem que estar definida nesse intervalo, menos infinito a mais infinito. Perceba que tanto na letra A quanto na letra B não há problema da função nesse intervalo. Esse intervalo aqui representa a reta toda, ou seja, para qualquer valor da variável. E tanto na letra A quanto na letra B, você pode substituir o x tranquilamente por qualquer valor real. Então, a nossa função, que ainda não é solução, eu vou verificar se é solução. Quando eu pego uma função e eu suspeito que ela é solução, a gente diz que ela é candidata a ser solução. Então, essas duas funções, elas são candidatas. Aí, ok, se uma dessas duas tivesse problema com algum x, já estaria fora desse intervalo. Então, deixaria de ser candidata com esse intervalo. Ok? Então, em relação ao intervalo, não tem problema. Elas estão definidas. O próximo passo é analisar se a nossa solução será será satisfeita na equação para todo valor da variável nesse intervalo. Então, como é que eu verifico se ela satisfaz a equação, a nossa solução? Eu vou substituir. Olhando para a minha equação, eu tenho que calcular a derivada, que é a derivada, então vou ter que derivar. E substituir o y bem aqui. O y é a nossa candidata a ser solução. Aí eu derivo dy dx, derivo aqui. Qual é a derivada disso? Calculando a derivada da x ao cubo sobre 4 ao cubo. Você pode conferir aí. Pronto, agora que eu derivei, eu vou substituir aqui na minha equação. Perceba, guys, que
O lado esquerdo, quando eu vou substituir há duas maneiras. Ou eu substituo de esquerdo e direito direto, ou eu faço o ideal, que é o seguinte: analiso o lado esquerdo, que eu vou fazer dessa maneira. Analiso o lado direito e verifico se são iguais. Como assim? O lado esquerdo já é a derivada. O lado esquerdo já é a derivada. Então, já tenho aqui a derivada. Ok. Agora eu vou analisar o lado direito, para ver se vai dar a mesma coisa do lado esquerdo. Ou seja, se vai dar isso aqui. Então, eu vou calcular aqui o lado direito. Aqui eu vou escrever aqui, ó, lado esquerdo, que é o lado esquerdo. Já analisei o lado esquerdo. Ao mesmo tempo que eu derivei, já foi uma análise direta do lado esquerdo, porque o lado esquerdo é só a derivada, era um pouco mais simples. No lado direito, vamos calcular isso aqui, substituindo, claro, a nossa função. Então aqui eu tenho x, o y vai dar o quê? É 1 sobre... Aqui é o y, que é isso aqui. Tá? E esse y está elevado a meio. E aí vamos fazer conta. Elevado a meio é a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada aqui vai dar x quadrado e embaixo vai dar 4. Fazendo essa conta, x cubo sobre 3. Perceba então, eu vou colocar aqui, que é o right side, que é o lado direito. Então, perceba que lado direito e lado esquerdo batem, conferem. Ou seja, essa função, guys, de fato, ela é solução nesse intervalo. Porque ela satisfaz o intervalo, aliás, desculpa, ela está definida no intervalo e ela satisfaz a nossa equação. Então, aqui, ó. Portanto, eu concluo y igual a 1 sobre 16, x4 é solução da equação diferencial dada no intervalo menos infinito a mais infinito. Esse mais é opcional, você pode colocar, pode não colocar, não faz diferença. Então é isso. Esse letra B vocês verifiquem, eu deixo para vocês verificarem, ela vai continuar sendo solução também. Na letra B você vai ter que derivar isso aqui duas vezes. Substitui a derivada duas vezes aqui, coloca a derivada de primeira aqui, claro, né? Tem que ser a função. Faz toda essa continha, tem que dar quanto? Tem que dar 0. Pode fazer essa conta que vai dar 0. Então, é isso, guys, e thanks.